Muito bom dia, meus amigos do Facebook, do YouTube, do Instagram. Estou aqui de novo no meu escritório do Cleber Lopes, com muito assunto para os senhores hoje, viu? Hoje é o dia 14 de junho de 2022, hoje é terça-feira. Hoje faz 14 anos que faleceu o grande Jamelão, o homem que durou 95 anos de idade, o homem que puxou samba na escola de samba Mangueira, foi Portela, né? Portela. Mangueira. Foi Mangueira, né? Até completar 94 anos de idade. Cabra bom, né, pessoal? Nossa saudação aos fãs do Jamelão. Somos felizes, né, pessoal? Bom dia para vocês todos. Quero estar aqui, a presença aqui no estúdio do caboclo que é meu afinado, que mora no Rio de Janeiro. Veio a Fortaleza em missão militar, né? É isso aí, Oswaldo Magno Monte Viana, né? Mora no Rio de Janeiro, lá em Ramos. Me dá uma saudade muito grande, porque eu vivia ali no ônibus Olaria Copacabana Olaria, era passeio Irajá, era o 350, né? Porque lá no Rio de Janeiro é por número. Outra coisa que também eu fiquei assim, pensando como é que demoliram aquele viaduto perimetral, né? Era um viaduto que nascia na frente da igreja da Candelária, não é isso? Aí então ia até o aeroporto Santos Dumont, não é isso, São Sim. Você subia, o ônibus ia em cima, os carros em cima, embaixo, era como uma rua lá em cima. Acabaram, né? De qualquer forma, acabaram, com certeza, por causa de marginais. Vocês vejam que, quando eu morava no Rio de Janeiro, ali na frente, na Avenida do Presidente Vargas, ali pelo Campo de Santana, colocaram o sinal vermelho para o pedestre. Apertava o dedo, fechava o sinal para você atravessar. Por quê? Porque já estava começando a marginalidade, entendeu? Você não podia atravessar pelo subterrâneo, que era perigoso você se assaltar, né, Oswaldo? De qualquer forma, já está na coisa. Olha, pessoal, eu vou falar hoje sobre a habilitação homoafetiva. Habilitação de herdeiro homoafetivo. Já. Mas vamos para a coisa. Em primeiro lugar, dizer aos senhores, repetir aquilo que eu já disse, que lá por Araraquara tem defunto pagando IPTU, né, pessoal? Vocês sabem, vejam o que é o PT. O Toninho do PT é prefeito de Araraquara. Ele é que recebeu, segundo falam, aqueles respiradores comprados pelo consórcio do Nordeste sob a presidência do governador do Piauí, Wellington Dias. Compraram esses respiradores que nunca apareceu nenhum, através de uma empresa que vende produto de maconha. Para vocês verem. Então, quando é agora, a partir de Paruampo, já foi aprovada a lei da Câmara Municipal, projeto Toninho do PT. O defunto vai pagar IPTU. Quem tiver cova no cemitério de Araraquara, aquele terreninho que você bota o defunto lá, vai ter que pagar IPTU. E veja uma coisa, é a cidade que mais esculhambou o operário, o trabalhador com o lockdown. Por isso que ela está numa recessão muito grande, porque foi a cidade que mais fechou as empresas, os comércios, tudo, shopping, tudo. Araraquara, São Paulo. Feito isso, vamos ver uma coisa, é embate entre Forças Armadas e TSE. Senhores, tudo leva a crer que está havendo um descompasso não, um dolo para colocar o ladrão de 9 dedos do poder. Vocês vejam logo o que eu vou dizer, fazer uma retrospectiva aqui. Eu já disse aqui que o ministro Gilmar Mendes divulgava publicamente, várias vezes, dizendo nas redes sociais que o Lula merece um julgamento justo. Eu disse e repito, estava ele calculando o tempo de prescrição dos crimes do Lula, que seria de 12 anos, reduzido de metade, porque ele tem
mais de 70 anos, no artigo 115 do Código Penal. Chegou a época, notem-se o seguinte: várias exceções de suspeição contra o Sérgio Moro foram arquivadas com decisões preclusas, porque foram julgadas improcedentes por instâncias da Justiça Federal, começando pelo Sérgio Moro, TRF4 e Superior Tribunal de Justiça. Pois bem, no habeas corpus, tudo inventado, e vou dizer por quê. Para dizer que o Sérgio Moro era suspeito e também era incompetente o foro da 13ª Vara Federal de Curitiba, entendeu? Aí foi negado o habeas corpus do Lula, e então, no embargo de declaração, a coisa mais horrível do mundo, foi concedida a ordem impetrada e posto em liberdade o ladrão que assaltou o Brasil. Nessa oportunidade estava presente, todo mundo viu, foi público, o senhor ministro Gilmar Mendes chorando, abraçado com o Zanini, advogado do Lula. O que vocês querem mais? Tem mais. Aí vem um bocado de coisinhas, um bocado. Vocês se lembram quando Luiz Roberto Barroso repetiu as palavras do Zé Disseu: eleição não se ganha, se toma. Vocês sabem quando ele foi lá a Boston, juntamente com o Luiz Fux, aquela diputada Tabata Amaral, deputada federal, reunidos Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, não, Ricardo Lewandowski e outro lá, e Luiz Edson Fachin. Aí disseram que como se livrar do inimigo. O inimigo seria o presidente da República. Mas, quando as Forças Armadas foram convocadas, que mandaram as sugestões mostrando os pontos fracos, veio o senhor Luiz Edson Fachin publicamente dizer que quem vai participar da eleição, das eleições, são as forças desarmadas, uma forma pejorativa e imoral de tratar as nossas forças armadas. Como se isso não bastasse, o senhor Edson Fachin publicou, todo mundo ouviu, sabe, que o Bolsonaro teria ido à Rússia combinar hacker para invadir o código-fonte do computador que vai contar os votos da eleição próxima. Tudo isso é coisa, né? Quer ver? Mais MAIS, mais agora mesmo começou um embate. Por que começou esse embate? O senhor ministro Alexandre Moraes prorrogou por mais 60 dias o inquérito que começou exatamente há 3 anos e 3 meses, 14 de março de 2019. Nele está em curso o presidente da República, porque quebrou sigilo, entre aspas, de um inquérito que foi instaurado nas eleições de 2019, quando o Bolsonaro diz que tem quase certeza de que foi eleito no primeiro turno. E tudo leva a crer o seguinte: o hacker invadiu o código-fontes do computador do Supremo, do Tribunal Superior Eleitoral, em março de 2018, é bom reafirmar, e só foi descoberto no dia 7 de novembro de 2018. Se atinge o segundo turno, Bolsonaro não teria sido eleito. Isso é com certeza. E esse inquérito vivia bem guardadinho, graças ao Felipe Barros, deputado federal, que foi descoberto que esse inquérito existia e que o TSE, numa providência muito sintomática e muito absurda, mandou apagar tudo que o hacker fez dentro do computador, momento em que a Polícia Federal pediu para identificar o hacker, saber o estado que ele fez, e foi informado de que não era possível. Paz, meus senhores, esse inquérito estava em sigilo, nunca esteve em sigilo, estava escondido, mas não está, nem podia ser sigiloso,
pelo princípio da absoluta transparência da administração pública prevista no artigo 37 da Constituição Federal. Com esse resumo, eu vou chegar ao dia de hoje. Agora mesmo, a empresa que produz, a principal empresa que fabrica as urnas eletrônicas, divulgou permanentemente, está divulgando, reportada da Luciana Camargo para as redes sociais de todo mundo, dizendo que não vai suspender a produção de máquinas, aliás, de urnas eletrônicas, porque elas são facilmente fraudáveis. E conta a história lá de uma votação que aconteceu, que foi detectada a fraude. E queria produzir outras urnas eletrônicas nas quais esteja o voto impresso, seja imprimido o voto com a urna eletrônica. Ou seja, na hora que o cidadão vota, a urna expede um voto impresso para ele e coloca o voto dele na própria urna. Isso é que queria a deputada federal Bianchice, quando, através de uma PEC, quis aprovar o voto auditável, eletrônico e impresso. E o senhor ministro Luiz Roberto Barroso foi até a Câmara Federal agilizar a não aprovação. Quando ele foi lá, imediatamente todos os membros da comissão especial foram mudados. O que é comissão especial? Quando existe uma PEC, ela passa pelo crivo da Comissão de Constituição e Justiça para dizer se essa PEC não é inconstitucional. Aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, ela vai para uma comissão especial. A mesma coisa aconteceu no caso do Daniel Silveira, quando o Arthur Lira mudou o relator, que ia pedir para não ser aprovada a prisão dele, e a senhora Magda Mofato foi a substituta do relator, que aconteceu à noite, e fez aquela palhaçada com a Constituição Federal. Então, tudo isso nós vemos, ninguém é cego. Agora veja uma coisa, o que diz o Bolsonaro? O Luiz Edson Fachin foi que deu a canetada, desrespeitando até os ministros do Superior Tribunal de Justiça, anulando os processos do Lula, quando aquela incompetência, se existe, que não existe não, era a incompetência relativa. O que é incompetência relativa? Aquela que não anula os atos do juiz. É obrigatória a remessa para a vara competente com todos os atos praticados. Aí surgiu agora, embate, as Forças Armadas, através do nosso ministro da Defesa, general Paulo Henrique Nogueira de Oliveira, mandou pedir informações sobre tudo, propôs fazer uma contagem simultânea e foi tudo negado. Diz o ministro Edson Fachin na correspondência dele, quase tudo foi aceito. Nós deixamos apreciar outra matéria para as próximas eleições municipais que acontecerão em 2024. Quer dizer, se ele vai aproveitar essa sugestão para 2024, por que não é feito agora? Outra coisa, dizer que as urnas são invioláveis é uma falácia. Por que falácia? Porque está provado que em 2018 houve a fraude. Nós não confiamos. Que interesse tem essa turma do Supremo Tribunal Federal em querer modificar a verdade já pública e notória. E vamos dizer por que Supremo Tribunal Federal. Porque o Supremo, ele cede obrigatoriamente 3 ministros para a compulsão do TSE. Atualmente são Edson Fachin, o Ricardo Lewandowski e o Alexandre Moraes. 2 ministros lá do STJ. Um deles é o nosso aqui cearense, Raul Araújo da Silva, que é um homem sério. E outro que eu não sei o nome dele, não é ouvi, mas não me lembro. E mais 2 advogados com toga de ministros. Essa
são escolhidos com mandato de 2 anos. Bom, então, essa composição, ela é fraca, é ruim, e o Brasil corre um perigo muito grande. Perigo não de ser rompida a democracia, que ela vem sendo rompida, porque os próprios ministros que estiveram naquela reunião lá de Lisboa disseram que o Supremo é o poder moderador. Quando isso aí é uma falácia, e vou dizer para vocês por quê. Quem está desrespeitando a democracia são ministros do Supremo Tribunal Federal e do TSE, quando nós respeitamos a nossa Constituição Federal, nós respeitamos o Supremo, e o ministro, vou dar um exemplo, Alexandre Moraes, que não respeita a própria dignidade dele. Ele devia saber disso. Toda a população brasileira está sabendo que ele está vilipendiando a nossa Constituição Federal. Ele e os outros colegas dele. Agora mesmo, o ministro Luiz Fux deu uma entrevista contando, o Gilmar Mendes deu uma entrevista dizendo que conhece o mensalão, o petrolão, não sei o que mais. Quer dizer, essas picuinhas todas dão a todos nós uma conclusão. Querem botar na goela do povo brasileiro um larápio que assaltou a Petrobras, que só o desvio da Petrobras, 900 bilhões de reais. Basta só o prejuízo que a Petrobras pagou por esse desbando lá nos Estados Unidos, nos leva a crer o assalto, os fundos de pensão, Previ do Banco do Brasil, Caixa Econômica, Capesb do Banco do Nordeste, Fundo de Pensão do Correio, entendeu? Fora as usinas e refinarias, as refinarias que também ficaram paralisadas, para que o Brasil fosse ser obrigado a importar a gasolina, manda o petróleo para refinar e tal, só isso é um custo de lascar. Quando se sabe que o Lula doou uma refinaria para o Evo Morales da Bolívia, quando ele vive propagando o Daniel Ortega da Nicarágua, quando ele vive propalando coisas e mais coisas. Aliás, hoje, eles devem estar comemorando aquele como é o do satânico. Eu sou meio ruim para me lembrar das coisas. É aniversário, seria aniversário daquele comunista que é argentino, mas é mais cubano. Como é o nome do Che Guevara? Hein? O Che Guevara, Ernesto Che Guevara, o desse momento. É aniversário dele hoje, se você estivesse vivo. Desgraçado, ruim, que fazia apologia com o Lula, do Foro de São Paulo, criado pelo Lula, pelo Fidel Castro, pelo Hugo Chávez, em 1990. E olha com quem a participação, sabe quem? De um representante das FARC, Forças Armadas Revolucionárias Cubanas, que é a maior coligação, a maior, como é que diz, facção do tráfico de drogas. Então, senhores, nós vamos ver por que eu digo isso. Por que a ministra Rosa Weber também está bem caladinha, sem colocar no plenário para ser votado o pedido de declaração de inconstitucionalidade do decreto que concedeu graça e indulto ao Daniel da Silveira. Por quê? É muito sintomático. Eu já disse para fazer a previsão aqui de novo, e é você para fazer. Eu, que sou um homem de 82 anos de idade, acompanhei passo a passo os debates da Assembleia Nacional Constituinte e vou dizer que o Brasil vem enfrentando, vem massacrando os comunistas desde o tempo de Marechal Deodoro da Fonseca, quando os portugueses queriam voltar ao Brasil para acabar com o Brasil. Tanto é verdade que começou a ser nominado de Marechal de Ferro, o Marechal Floriano Peixoto. Aí vem em 32, o massacre de Getúlio Vargas com as Forças Armadas
mesmo como ditador, mandou e foram fuzilados muitos comunistas. 35, a intentona comunista de novo, para vocês saberem. E 64, que não foi golpe militar, não foi nada. Foi um regime que salvou o Brasil do comunismo e todos os brasileiros andavam de peito aberto pelas ruas, ninguém pedia um cigarro. Era a Revolução do Entendeu? Proletariado. E eu não faço apologia do AI-5, mas faço apologia do regime que deu paz e deu tranquilidade ao povo brasileiro. Tanto é verdade que o nosso grande presidente João Batista de Oliveira Figueiredo não deu a faixa de presidente, não transferiu para o Zé Sarney, porque foi o único presidente da República ilegítimo que foi o senhor Zé Sarney, porque ele nunca foi empossado como vice-presidente, nem o Tancredo foi empossado como presidente, daí porque não era, ele foi um aborto que fizeram, joga o Sarney aí, por isso que Guimarães fez um arranjozinho lá com o pessoal lá do regime militar, só isso, entendeu? Então nós temos que ver tudo isso. Agora vou fazer o prognóstico. Não vamos cogitar de estado de emergência, que é um estado muito rigoroso, é um item democrático da Constituição Federal. Está lá, por isso que eu estou dizendo, artigo 136 da Constituição. Não vamos cogitar de estado de sítio, artigo 137 também da Constituição Federal. Vamos pensar no poder moderador real, porque, com certeza, o senhor Augusto Aras, que é o Procurador-Geral de Justiça, está colaborando para uma ruptura institucional. Ele, o senhor Alexandre Moraes, já rompeu a Constituição. Nós, brasileiros, estamos aguentando a democracia porque as redes sociais pugnam pela bandeira verde, amarela, azul e branca e pelo hino nacional, pela pátria, pela democracia brasileira. Nós pugnamos. Nós não assistimos a nenhuma live do Bolsonaro dizendo que o regime melhor é o socialista chinês, que o Daniel Ortega tem 16 anos de ditadura, que não é ditadura porque a Angela Merkel passou 16 anos como ministro da Alemanha. Nem se faz apologia ao regime de Fidel Castro lá de Cuba. Fidel que morreu e deixou o regime lá. Nem o de Hugo Chávez, seguido por Maduro, na Venezuela. Nós fazemos apologia do Brasil democrata. Aí o que acontece? O artigo 142 da Constituição Federal, ele é para todos os poderes da República. Não é só para o Poder Executivo, não. Qualquer poder da República que esteja recebendo ingerência de outro indevida, pode convocar as Forças Armadas para dar um jeito na situação. Então, quando o presidente Bolsonaro, por cautela, fez um decreto de graça e luto, previsto esse decreto no artigo 84, inciso 12 da Constituição Federal e artigo 734 do Código de Processo Penal, ele teve o cuidado, primeiro, de fundamentar o decreto nas mesmas decisões do Supremo, cuja relatoria foi do excelso ministro Alexandre de Moraes, nos casos dos corruptos que foram beneficiados pelo indulto do Michel Temer. O segundo ponto, ele fez questão de dizer a eliminação das penas, a principal de 8 anos e tanto, as acessórias de suspensão dos direitos políticos, a pena de multa, pena isso, pena daquilo. Ora, como é que o senhor Augusto Aras quer limitar a prerrogativa do presidente da República e dizer que aceita apenas a eliminação da pena principal, quando se não tivesse nada no decreto a respeito das penas acessórias? É singular no direito que quando se extingue a pena principal, todas as acessórias morrem. Como se isso não bastasse, a súmula 9 a súmula do TSE, diz lá, se extinta a pena principal, extinguem-se, por consequência, todas as acessórias. Se convocado o poder moderador
pela inércia de se resolver no Supremo Tribunal Federal o caso do Daniel da Silveira. Eu tenho absoluta certeza, eu tenho pela experiência que eu tenho, não só na vida política que eu levo, política que eu digo que eu acompanho, eu escrevi para jornais, fui locutor de rádio há muito tempo, entendeu? Sei tudo sobre isso e também sou estudioso da nossa Constituição Federal, que diz o poder moderador do artigo 142. O presidente da República é o chefe das Forças Armadas, constituídas pela hierarquia e disciplina de caráter permanente, e são formadas pelo Exército Brasileiro, a Marinha de Guerra e a Aeronáutica. Essas forças podem ser convocadas por quaisquer dos poderes que estejam sofrendo prejuízo da sua autonomia e independência, conforme mandam os artigos 1º e 2º da Constituição Federal. Então, se o presidente requisitar as Forças Armadas, aí o poder moderador fica instalado, seria, no caso, o 4º poder. Poder judiciário, poder executivo, poder legislativo e o poder moderador. Esse poder moderador vai redigir, vai instaurar o processo de determinação de cumprimento da Constituição Federal. Do tocante ao caso do Daniel Silveira, se porventura ocorrer tudo quanto se está pensando. Então eu faço uns parênteses para dizer, primeiro, a ministra Rosa Weber tem o dever de colocar na pauta o mais rápido possível essa ADIM para consagrar a graça indulto dada pelo presidente. Se ela colocar, vamos ver o que pode acontecer. Primeiro, se for acatada a sua pena principal. Segundo, se algum ministro pedir vista e não terminar o julgamento este ano. Terceiro, se for julgada procedente essa ADIM e tornado inconstitucional o decreto presidencial. Ou então, se ela deixar para colocar lá pertinho do dia final para as inscrições dos candidatos a cargos eletivos. Também propicia a convocação do poder moderador. Ou se ela não deixar para o ano. Agora o pior é a invencionice pública. É a ofensa pública à Constituição Federal. Vou repetir aqui só o motivo do Bolsonaro ter dado graça indulto. Primeiro, a comoção nacional quando se vem sofrendo permanentemente sobre essa situação do Supremo Tribunal Federal, que não é o Supremo, são só os seus ministros, entendeu? De ofenderem a Constituição Federal. Em segundo lugar, porque não se pode tolerar que o excelso ministro Alexandre de Moraes, rasgando a Constituição Federal, ele não tenha visto as normas contidas no artigo 53 da Constituição Federal, que não permite, primeiro, o parlamentar federal ser punido civil e penalmente por votos, palavras e opiniões. Segundo, parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, só pode haver prisão em flagrante de deputado ou senador por crime inafiançável. Aí o excelso ministro Alexandre Moraes inventou o mandado de prisão em flagrante. A Constituição Federal, no artigo 5º, 61, ela não permite a soma das duas coisas. Ela diz ou a prisão é em flagrante ou é por mandado assinado pela autoridade judiciária. Se existe o flagrante, não é preciso mandado. O mandado é só quando é prisão preventiva ou condenação definitiva do réu. Como se isso não bastasse, o senhor Arthur Lira
descumprindo o parágrafo 2º do artigo 53 da Constituição, colocou em votação tudo esquematizado para manter a prisão do Daniel Silveira, quando ele deveria ter exigido, conforme está lá no parágrafo 2º, esse é o ministro Alexandre Moraes, nós não podemos votar nada porque Vossa Excelência não remeteu o auto de prisão em flagrante. E ele não remeteu porque não tem, mandou só um ofício. O pior é que veio a segunda oportunidade do senhor Arthur Lira revogar essa prisão. O que ele fez? É o parágrafo 3º do artigo 53. Quando o Daniel Silveira se obsiou lá na Câmara Federal para não ter tornozeleira eletrônica, ele tinha a oportunidade de reunir em caráter extraordinário a Câmara Federal e revogar e declarar a nulidade da prisão. A comoção foi muito grande, que os deputados que votaram a favor da prisão disseram os seus arrependimentos, contaram que foram coagidos, e a própria Magda Mofato disse que só votou porque ficou um acordo para que a prisão fosse só de 1 semana. Isso é o que ela disse, eu ouvi. Aí, por causa de tudo isso, o desrespeito flagrante à Constituição e ao povo brasileiro, o senhor presidente da República baixou o decreto de graça e indulto, o qual tem que ser respeitado. E o desrespeito mais flagrante é que em direito penal a multa é habitada com a sentença penal condenatória. Depois dela, na execução, não tem esse negócio de multa. Multa através de como é que se diz, desrespeito à Constituição Federal. Vamos multar a mulher do Daniel Silveira, vamos arrastar a mãe do Daniel para prestar depoimento. Isso não existe. E o pior, todo auto de prisão em flagrante tem que ter o quê? 2 testemunhas, ter o quê? Nota de culpa, o desrespeito também aos artigos 302 a 306 do Código de Processo Penal. E mais ainda, senhores, e mais ainda, tudo isso leva a crer que querem não respeitar a autoridade do presidente e querem retirar o presidente do direito de concorrer à reeleição. Isso é que está tudo previsto. Tudo isso, senhores, é a mesma coisa que vinha acontecendo com o Brasil ao tempo em que os militares assumiram o poder. Eles querem isso. Com certeza, porque o povo brasileiro não quer rompimento democrático. O povo brasileiro quer só o cumprimento da Constituição Federal. E os próprios ministros não respeitam a Constituição, não respeitam o Supremo Tribunal Federal. Senhores ministros, calem a boca, julguem nos autos, tenham um pouco de sentimento. O povo brasileiro está assistindo todos os senhores quererem a antidemocracia no país. Nós vivemos num verdadeiro espetáculo. Vocês podem ver, só para terminar essa parte aí, quando o Supremo, vou relembrar isso aqui que é ótimo, foi julgar e condenar o Daniel Silveira, eu me lembro, rapaz, eu fiquei só assistindo. A Lei de Segurança Nacional já tinha sido revogada por inconstitucionalidade. Aí o ministro dizia isso, eu escutando, eu fico doidinho. Aplicando a teoria da ultratividade, presta atenção, essa aqui que é ganhata, vou repetir, isso é muito bom. Teoria da ultratividade, vou explicar o que é essa teoria. O artigo 5º, inciso 40 da Constituição Federal, ele diz: a lei penal não retroagirá, vírgula, a não ser para favorecer o réu. Então, olha, a lei atual, que criou o artigo 359, com letras A, B, C, D até Z, diz que a pena para cada crime é de 4 anos, a máxima. Aí ele pegou e deu logo fiança para o Daniel Silveira, fiança. Pagou 100 mil a fiança. Olha essa daqui. Aí ele deu a fiança,
vou pegar essa pena aqui, o crime tal, 3 anos e 6 meses, esse aqui, 3 anos e 6 meses, crime tal, somado a 7 anos, e mais 1 ano e pouco para o crime continuado, porque o vidro ficou rodando. Essa cabeça sem cabelo não pensa nada, né, pessoal? Eles lascaram. Dá para rir. Aí, ele aplicou, meu amigo, no momento que o Alexandre Moraes arbitrou a fiança, eu digo, acabou de escolabar o negócio. Por que arbitrou a fiança? Porque o crime é afiançável. Se é afiançável, o que diz o artigo 53, parágrafo 2º? Não pode ser preso, a não ser em flagrante por crime inafiançável. Mas ele foi mais além. Além de aplicar fiança e não dizer nada sobre a ultratividade da lei, na ultratividade eu vou aplicar a lei mais branda, 4 anos e 4 anos, soma, eu tenho menos de 4. Quer dizer, isso é ridículo, pessoal. Para quem é advogado, para quem é estudante de direito, para quem vive no batente profissional como eu, a gente sabe tudo isso. Bastou essa afirmação. Fiança para o Daniel Silveira. Essa fiança eliminava tudo, porque o crime que ele baseou na segurança nacional, que estava já sendo desprezada por ser inconstitucional, aí ele vem, arbitra a fiança, elimina o processo. Tudo isso, quem é advogado, quem estuda, vê. Agora, o que eles fazem de propósito, é de propósito. Olha, senhores, vocês não pensem em outra coisa. O embate surgiu, primeiro, porque as urnas não são confiáveis, isso ficou provado em 2018 com razão do Código-Fontes. Segundo, porque o próprio TSE mandou apagar tudo que o hacker fez dentro da urna. Terceiro, porque eleição não se ganha, se toma. Palavra do ministro Luiz Roberto Barroso. Quarto, por quê? Porque eles não quiseram o voto impresso e auditável e ainda disseram, é retrocesso o voto impresso. Quando no México, a urna eletrônica tem impressora. Só passou mais isso aqui. Tem muita coisa que já se disse. Bom dia para os senhores. Eu quero agora entrar no assunto que me pediram, porque foi é? É o doutor Roberto. Agora aguentar o que eu estou meio doido aqui, cheio de... Onde eu pego na energia elétrica aqui... Oi, tá todinho. Bom, então vamos para o assunto. O cara conta a história no telefonema de outro, o seguinte, que ele vivia junto com o companheiro dele, união homoafetiva. A união homoafetiva é um instituto criado pelo Supremo Tribunal Federal, similar à união estável, de que trata a Constituição, no artigo 226, parágrafo 3º, que estabelece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. É conhecida. Essa união estável ela é regida pelos artigos 1723 a 1726 do Código Civil. Se ela é similar à união estável entre homem e mulher, nós temos que partir para o seguinte princípio. Olha bem, o cara que morreu viveu uma união estável com esse cidadão lá, dizendo por mais de 15 anos. E os bens do outro, que morreu, foram adquiridos muito antes da união estável. O cara não deixou mãe, não deixou pai, lógico que também não deixou filho, porque casal homoafetivo não produz, a não ser filho adotivo e não tem. E então ele está em litígio com o irmão, diz que há um litígio entre esse rapaz e o irmão do morto, querendo a herança composta por 2 imóveis. É o que ele disse. O que eu tenho na minha linha de entendimento da lei, eu tenho que participar o seguinte. O artigo 1725 do Código Civil diz que os bens da união estável são regidos pela comunhão parcial de bens, semelhantemente ao casamento e comunhão parcial de bens.
o artigo 1640 do Código Civil e o 1641. Eles dizem que o regime de casamento geral é regime de comunhão parcial. Não há pacto antenupcial entre esse casal homoafetivo. Bom, se é similar, vamos fazer de conta que esse cidadão que está vivo, companheiro do que faleceu, ele mora num apartamento, é uma casa lá, disse lá. E o irmão, 2 irmãos do cara que morreu, querem colocar esse rapaz para fora da casa, dizendo que ele não é herdeiro e não é meieiro. Não é meieiro porque os bens foram adquiridos antes da união estável. E não é herdeiro por força do regime da comunhão parcial de bens. Em primeiro lugar, vamos partir para a lei. O artigo 1784 do Código Civil, ele diz que com a morte, eu vou falar palavras minhas, com a morte fica aberta a sucessão e os bens, a posse e o domínio dos bens transmitem-se aos herdeiros e legatários. Quais são os herdeiros para o direito brasileiro? Na cadeia de vocação hereditária, do artigo 1829, diz lá, são herdeiros necessários 1, 2 e 3, descendentes, ascendentes e cônjuge sobrevivente. O irmão, que é o item 4, é o chamado herdeiro transversal, herdeiro colateral, que não faz parte da herança obrigatória. Ou seja, se eu só tenho irmãos, eu posso testar tudo que eu tenho para o terceiro ou para o irmão, para quem quer que seja, fazer doação, porque ninguém pode impedir que eu faça uso do que é meu. O artigo 1228 do Código Civil diz que eu tenho direito de usar, gozar e dispor dos meus bens. Entendeu? Se eu tenho esse direito, eu posso vender. Se eu tenho herdeiros, eu não posso doar nem testar tudo, só aquela parte da minha legítima. Partindo desse princípio, nós pegamos o artigo 1831 do Código Civil. Ele diz, o cônjuge, no caso o companheiro sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, tem o direito real de habitação. O que é direito real de habitação? Se o sujeito é casado em separação total de bens, entendeu? Se ele morre e a mulher dele, ou a companheira, ou no caso o companheiro, mora no imóvel, esse direito real de habitação ninguém pode tocar, é dele. É o primeiro direito dele, direito real de habitação. Segundo, vamos partir para o segundo caso. O artigo 1832, desta vez, diz assim, o cônjuge sobrevivente é herdeiro em pé de igualdade, em concorrência com os descendentes e os ascendentes do falecido. Você veja que o artigo 1832, ele não fala em irmãos, só fala em concorrência, o cônjuge sobrevivente em concorrência com os filhos, filhos, netos, pais e avós do morto. Não fala irmãos, porque o irmão não é herdeiro necessário. Vamos pela exclusão. Então, na semelhança, mulher, companheira e companheiro do que morreu, tem, além do direito de adaptação, também é herdeiro em concorrência com os filhos do morto. Se o morto não deixou filhos, deixou só 2 irmãos, qual é a conclusão que se tira? Que esse cara que está vivo, morando na casa, ele é herdeiro universal dos bens do falecido companheiro. Embora esses bens tenham sido adquiridos antes da união estável deles dois, união homoafetiva, ele é herdeiro universal. Pronto. Isso é o meu ponto de vista. Não quero pegar a causa dele, porque indo para várias sucessões, eu fiz até uma jura, que é horrível advogar em várias sucessões. Bom dia para você, viu, pessoal? Se vocês quiserem de novo essa mesma coisa, que o direito é como a verdade.
A verdade você só diz uma só. Cada vez que eu repito o direito, vocês podem ver que eu não modifico a verdade que está na lei. Bom dia para vocês todos. Amanhã estarei de volta aqui do meu escritório em Fortaleza. Vocês curtam, assistam, mandem seu gostei, não gostei, inscrevam-se nos meus canais e vamos rezar para nós sermos felizes e que esses homens que estão lá no Supremo Tribunal Federal tenham um pouco de sentimento, tenham vergonha de si mesmos, porque nós respeitamos o Supremo, eles não respeitam. O Supremo é o guardião da Constituição Federal, artigo 102 da Constituição. Bom dia, meu WhatsApp para qualquer mensagem de texto ou de voz pedindo informação de direito. Vou dizer, 85 é o DDD, 999453883. Quer dar um alô para minha sobrinha, a Cássia Singela, que é irmã aqui do Oswaldo, que veio lá do Rio de Janeiro para cá, vai voltar amanhã. O Eduardo Monte, para você, Marcos Antônio, Marcos Almeida, aí em São Paulo. Você, Lúcio, lá no Texas, nos Estados Unidos. Você, doutor Nestor Pedro de Holanda, lá em Jacksonville, nos Estados Unidos. E você, Carlos, aí no Recife. Bom dia para vocês todos. E eu agradeço dentro do meu WhatsApp, 85 é o DDD, 999453883. Bom dia e obrigado e até amanhã.